Batman Constantine, Cavaleiro da Lua, tem de tudo um pouco agora nas leituras do mês. Fala galerinha, eu sou Adriel Chabanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, agora com as leituras do mês, aqui agora com um apanhado de tudo que foi lido neste mês. Começando com a única coisa digital, leia-se o único scanzinho do mês, que é Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro Silencioso. Esse quadrinho aqui ele não saiu aqui no Brasil, eu tive que pegar um scanzinho, faz parte ainda dentro daquele bolo do Cavaleiro da Lua lá de 2008, né, que começou com aquele do fundo do poço, aquele material que saiu encadernado aqui. E daí temos esse quadrinho, que ele é escrito pelo Peter Milligan, que mostra a noite de Natal, a Marlene, né, a querida Marlene, namorada ali do Mark Spector e companhia limitada, lá toda a galera que tá dentro daquele corpo. E ela tá preparando a janta pro Cavaleiro da Lua, enquanto isso ele tá lá na rua batendo em bandido, né? Aí tem toda uma questão mais introspectiva dela, pensando o quanto que esse relacionamento pode ser ruim para ela, enfim. E daí tem lá o seu final aí, tá, enfim. É um one shot praticamente, tá? Uma edição especial realmente do Cavaleiro da Lua. Faz parte daquele apanhado, um quadrinho bem legal. E pra fechar a parte do Cavaleiro da Lua também tem um outro especial que esse saiu em Marvel Action, que daí a gente vai pra outra câmera. Continuando em Cavaleiro da Lua, agora indo pra Marvel Action 20, onde que tem a história do anual do Cavaleiro da Lua. Está aqui, ó, Noite de Encontro. Que essa história aqui ela é bem interessante, ela é escrita pelo Dwayne Swazinski e desenhada pelo Jeff Paulo. Eu não gosto da arte desse cara aqui, mas o roteiro é bem interessante, tá? Nós temos... é uma história contada sob o ponto de vista de diferentes mulheres que elas estão sendo atacadas por esse cara. Então elas contam como que ele as estuprou e daí... a moça até vai atrás dele aqui, vai contar um pouco a história de cada uma, por causa que é um grupo de apoio, que elas estão conversando justamente por isso, tá? E quando que elas estão aqui contando a história de cada uma delas, daí nessa história aqui dessa moça aqui, dessa segunda moça, surge o Cavaleiro da Lua, que ele vai atrás, então, desse estuprador, tá? Ele, enfim, como você sabe, né? O Cavaleiro da Lua, ele faz justiça de uma forma bem peculiar, né? Ele dá um pau no cara. E, inclusive, essa moça aqui, ela tem um ponto de vista diferente sobre o que aconteceu em relação às outras moças aqui, tá? Mas é uma história, então, é um arco fechado, é um anual do Cavaleiro da Lua, que pode ser lido, então, separado, sem problemas, tá? O Cavaleiro da Lua é um personagem que eu gosto bastante, eu acho que essa edição aqui, ela é bem interessante, tá? Assim como a anterior ali do Cavaleiro Silencioso. Eu gosto um pouquinho mais do Cavaleiro Silencioso, acho que porque a arte é um pouco melhor, daí eu acabo gostando mais do que essa daqui. Mas o roteiro é bem bom dos dois autores aí, tá? Apesar de eu ser mais fã do nosso querido Peter Milligan, eu acho que esse Dwayne Swazinski aqui também fez um quadrinho bem interessante. Então, para o Cavaleiro da Lua, é uma nota bacana, que eu sempre me divirto bastante com o personagem. E agora, na sequência, nós vamos pegar a Vingança do Cavaleiro da Lua. Essas duas edições são arcos fechados, coisas que não faziam parte da cronologia do personagem, dá pra dizer assim, né? Duas histórias à parte. Seguindo mesmo, na ordem cronológica, seria a parte da Vingança do Cavaleiro da Lua, que vai vir na sequência. Dylan Dog, nova série 23. Essa aqui é uma história do Tiziano Sclavi, que ela é escrita depois de um bom tempo que o personagem não era mais escrito pelo seu criador, né, que é o Tiziano Sclavi aqui. Então ele ficou um bom tempo sem escrever o personagem e aqui ele volta a escrevê-lo. O nome da história é Um Novo Silêncio e nós temos então o Dylan. Nós temos esse personagem aqui, tá? Nós temos esse cara aqui que ele é um alcoólatra, ele enche a cara e ele começa a ver a esposa morta, né?
e ele vai procurar ajuda do Dylan. O Dylan, em paralelo, ele está com essa namorada, e essa namorada meio que oferece, meio que diz assim, ah, não, vamos tomar um golinho. E o Dylan Dog, ele é um ex-alcoólatra, que na verdade não existe ex-alcoólatra, mas enfim, ele não bebe mais, ele é abstêmio. E ela, como que ela fica pedindo pra ele beber? Ele, ah, tá, então vamos beber. Só que daí, né, ele perde o controle. E quando que esse cara vai pedir ajuda aí pro Dylan, ele nota que o cara também, ele não tem um controle aí sobre a bebida, enfim, ele tá bebendo demais, e isso faz com que ele veja, então, a sua esposa falecida. E ele diz, não, porque ela está lá, enfim, daí os dois vão se ajudar, enfim, descobrir se realmente ela está lá, ou se é só coisa da cachaça. E enquanto isso vai acontecendo, o Dylan vai se afundando no alcoolismo novamente. E daí começa a falar então sobre esses espíritos aqui que rondam as pessoas. Cara, e tem isso aqui que é bem interessante, tem essa passagem aqui, que tem essas fotos aqui, que tem supostos fantasmas na foto. Isso aqui vocês já devem ter visto em diversas ocasiões, né? Então o Dylan começa a acreditar que isso existe, só que ele começa a se perder então para o álcool, e isso acaba causando problemas para a vida dele. Cara, assim, eu não vou folhear muito para não dar muito spoiler, mas como vocês viram, assim, a arte ela é bem legal, tá? Essa edição aqui ela é desenhada pelo Casertano, que também é um cara que faz bastante quadrinhos aqui do Dylan Dog. E o Tiziano Sclavi, ele não havia escrito, ao menos não me lembro se ele havia escrito alguma edição dessa nova série. E nesse caso aqui, sim, é ele que está escrevendo, né? Que ele é o criador do personagem. Como que já diz aqui na introdução, ele ficou bastante tempo sem escrever o seu maior personagem, dá para dizer assim, né? É a maior criação do Tiziano Sclavi, é o Dylan Dog. E, enfim, cara, é um quadrinho muito bem desenhado. O roteiro, assim, ele não é um quadrinho de terror, como em diversos momentos do Dylan, mas ele é um quadrinho muito mais poderoso, assim, o teor da história, ela é bem boa, assim, bem legal. Pra mim, esse número aqui, então, do Dylan Dog 23, pra mim é bacana, eu gostei bastante, assim, ele segue sendo um bom quadrinho, né, do Dylan, principalmente aqui. Sempre todos os quadrinhos do Dylan eu gosto bastante. Esse aqui ele é um pouco mais introspectivo, porém muito, muito legal. Dylan Dog 27, O Fantasma no Escuro. Essa história aqui vai contar a história então de Mana Cerati. Acho que é assim que se fala o nome desse personagem, tá? É escrito pelo Claudio Chiaverotti, com arte do Picato. O Picato ele escreveu, ele já desenhou outros quadrinhos, até alguns quadrinhos até talvez mais conhecidos assim do Dylan Dog. E eu gosto da arte dele, mas ela é um pouquinho mais assim, não tão lindinha, dá pra dizer assim, né? Ela tem um pouco mais de rabisco, vamos usar esse termo. Mas é uma arte que eu gosto, assim, ela é legal também, só ela é um pouco menos limpa, um pouco menos clara do que as outras artes do Dylan. Mas enfim, falando aqui sobre o quadrinho, tá? Nós temos esse Mana Cerati, ele é meio que um Freddy Krueger aqui do universo do Dylan Dog, tá? Não sei se dá pra dizer bem que é isso aí, mas é por aí, tá? Ele tem essa questão aqui dessa musiquinha, assim como tem o Freddy Krueger, que é o 1, 2, Fred vai pegar, blá, blá, blá. Sabe aquela pira aí? Aquela musiquinha lá, Freddy Krueger, né? A Hora do Pesadelo. Então, isso aqui é bem parecido, só que aqui não vem, na verdade, o Mana Cerati, ele não vem no sonho, ele vem no escuro. No escuro, ele aparece aqui, como vocês podem ver. Cara, é bem ameaçador, tá? Quando que ele aparece aqui pro cara, aqui. E o Dylan também descobre que o Philip Crane é o Mana Cerati, né? Ele diz assim que é uma das encarnações. Esse Mana Cerati ele aparece em várias edições do Dylan, só que eu acho que não saiu, ao menos eu não tinha lido nada com ele anteriormente. Até aqui no começo fala que ele é citado lá na Mater Dolorosa, porém as histórias dele eu não tinha lido ao menos, tá? Então,
O Dylan vai investigar o caso, vai se assim, defrontar com pessoas mortas. Ele não está na cidade dele, tá? Que é Brentford, então talvez não tenha os mesmos coadjuvantes lá da parte da polícia, ao menos. Enfim, tem essa família aí que o menino que foi procurar a ajuda do Dylan. E ele vai, então, investigando para descobrir se Manacerati está aí e o que ele está fazendo. Cara, esse quadrinho aqui, então, ele é bem bom, tá? Gostei bastante. Esse personagem aqui, eu achei ele bem ameaçador, bem diferente, assim, bem legal mesmo. A arte só tem esse detalhe aí, que ela é um pouco mais riscada do que outros, um pouco mais estilizada do que o quadrinho normal do Dylan Dog, mas Dylan Dog é o Fantasma no Escuro, que é o número 27, para mim também é bacana, é uma outra grande edição do Dylan e vale a pena. E caso você também nunca tenha lido o Dylan, eu recomendo que você faça e pode ler qualquer edição, essa aqui também é muito boa. Reinado Sombrio, agora as edições dos Guerreiros Secretos, porque eu trouxe aqui no outro mês, mas não tinha lido essas edições aqui. Esse arco aqui é um pouquinho maior, dos Guerreiros Secretos, e nós temos então o Nick Fury juntando ali com a sua equipe, né? Na verdade ela já está formada, mas eles estão indo atrás do Leviatã e da Hydra, que são dois grupos aí. Então o Leviatã, ele vai explicar aqui que ele é um grupo meio que formado nas sobras da União Soviética, a Hydra é pro nazismo e o Leviatã é pro comunismo lá da União Soviética, dá pra dizer assim, tá? Então a Hydra, ela é meio nazista e esses caras aqui, eles são meio comunista. É por aí, talvez. Enfim, daí nós temos o grupo. O grupo ele é bem peculiar, tá? Porque tem alguns personagens como o Kraken, tem o Gorgon, que é mutante, tem o Colmeia. Cara, são personagens bem diferentes aqui. Eu não me lembro muito de alguns deles, né? A maioria deles até, tipo Gorgon, assim, aparece em outros momentos. Mas a maioria deles é mais aqui nesse Leviatã. Tá? Aqui tem o grupo do Nick Fury, tá? O grupo principal. Tem o Dundun Duggan, tem essa Olivia Hooks, Alexander Pierce e esse Mikkel aqui, que é da Daisy ali, né? O grupo da Tremor. Enfim, tá? É os grupos que o Nick Fury faz para lutarem contra essa ameaça, então, da Hydra e do Leviatã. Só que nos grupos ali, tá dando uma treta interna, sabe? Então, meio que aquilo aqui vai mostrar um pouco mais da origem de alguns personagens, tá? Do grupo aqui do Guerreiros Secretos. Por exemplo, esse cara aqui, ele é filho do Crusher Creel, por isso que ele tem uns poderes meio parecidos. Aqui nós temos o Colmeia, o surgimento do Colmeia, a Madame Hydra, tá? Que é na verdade Víbora, enfim, tem vários personagens aqui, que é esse grupo terrorista aqui. Nós temos o Orion também. Cara, a parte legal dos Guerreiros Secretos aqui, pra mim, assim, é que isso foi pra série lá do Agentes da S.H.I.E.L.D., tá? Então, aquilo que tá aqui, muito, assim, a cerne daquilo que tá nesse arco aqui, a gente já viu em Agents of S.H.I.E.L.D. E se você não assistiu Agents of S.H.I.E.L.D. porque você achou ruim, porque disseram que era ruim, reveja seus conceitos, comece a assistir Agents of S.H.I.E.L.D., assim, eu adoro a série, e quando que eles abordam especificamente essa parte aqui de espionagem e tudo mais, é muito bem feita. Esse arco aqui, eu acho que se não me engano, é o arco da segunda temporada da série, e é bem interessante. A arte aqui, principalmente, né, a maior parte dessa arte aqui é feita por Stefano Caselli, que é um cara que desenha bastante, desenha demais, né? Eu gosto bastante do desenho dele. Claro, não é assim um espetáculo, mas é bem legal, bem interessante. O roteiro é do Jonathan Hickman, que dispensa comentários, tá? E isso aqui então rodou por 6 edições diferentes, então vai ter assim o envolvimento, vai ter a nossa amiguinha aí que agora vai ser a líder dos Thunderbolts, né? A não sei o que lá da Fontaine.
Eu sou ruim para nomes, principalmente nomes tão complexos quanto dessa moça aqui. Mas enfim, tá aí esse arco dos Guerreiros Secretos que terminou na edição 18. Aqui o cerco já estava praticamente no fim e eu nem comecei a ler o cerco, tá? Mas então, só voltando aqui, uma outra história também que eu tinha pulado é dos Vingadores Sombrios, que é o anual deles aqui, que é escrito pelo Bendis com arte do Chris Bacalo. Chris Bacalo, putz, né? Haja saco. Enfim, aqui vai mostrar o que aconteceu com o Noh-Varr. O Noh-Varr é o Capitão Marvel do Paraguai, aqui, né? Que faz parte aqui do grupo do Norman. E ele meio que fugiu da equipe quando viu que a equipe era do mal, e daí o Sentinela vai atrás dele. Daí os dois brigam e tal, nananá. E o importante aqui na história é que o Noh-Varr, ele consegue entrar em contato com a Inteligência Suprema Kree, e ele se torna esse cara aqui, é o Protetor, acho que é, um negócio assim. É o nome desse boneco aí, que ele ganha mais poderes e ele se torna então um cara mais poderoso justamente para auxiliar a humanidade a enfrentar os Vingadores do Norman. Cara, tanto esse anual aqui quanto as edições dos Guerreiros Secretos, tá? Para mim os dois assim tem o mesmo nível, assim, é um nível bacana, eu gosto bastante da parte do Reinado Sombrio. Jonathan Hickman eu adoro, Bendis eu adoro, então é bacana, é bem divertido, é aqueles quadrinhos bem legais deste século 21 que tem esses quadrinhos aqui, na época do Bendis, que pra mim são uma das coisas mais divertidas que tem na Marvel, ao menos de lá pra cá. Tem pouca coisa melhor do que essa face aqui. Agora indo para Hellblazer, Demoníaco volume 7, Como Brincar com Fogo. É o último volume do Paul Jenkins. Enfim, a fase do Paul Jenkins, ela finalmente chega ao fim. E ela tem um final um tanto quanto estranho, tá? Começa com essa cena aqui, que vai se repetindo aqui durante o quadrinho, vai lembrando dessa cena aqui, que é uma moça aqui que morre num acidente de trânsito e tem um namorado dela aí, triste, enfim, ali, até meio que tentando se matar em alguns momentos. E daí vai mostrar que esse cara, nessa noite aí, esse cara aí, esse casal, estava com o Constantine, porém, o nosso personagem, ele está nos Estados Unidos agora, indo pro Dia de Ação de Graças na família da sua namorada. E daí lá ele tem então um encontro aqui com esse mendigo aqui, né, com esse morador de rua. E enfim, que vai mostrar que ele tem aí algumas habilidades e tal. Esse aqui é o vô da namorada do Constantine, ele tá ali meio que surtando, a família dele, né, a família dele, dela ali, todo mundo, eles estão vivendo algumas brigas, alguma coisa assim, e o cara aqui, que é amigo do Constantino, ele fica sonhando assim com a esposa e a namorada dele morta. Bom, vai desenrolar aqui a história. Eu acho ela um tanto quanto confusa. Volta aqui esse capiroto aqui, né, que apareceu anteriormente. E daí assim, a história vai andando e parece que não tem muita ligação, sei lá, não sei como dizer isso aí. Mas enfim, tem essa briga ali da família. E daí, vai acontecendo esses troços aí, e daí, do nada, assim, lá pelo, né, quando chega no final, assim, desse primeiro arco, são 2 arcos aqui nesse encadernado, daí o Constantine simplesmente vira lá pro cara e diz, tá bom, vamos lá, e daí ele faz meio que uma reflexão ali sobre o passado ali, e, cara, daí enfim, termina ali o arco da família. É um pouco confuso, eu achei meio escrito meio correndo, assim, sei lá, não sei o que era que ele queria dizer. Mas o interessante aqui, na verdade, é justamente esse cara aí do acidente, porque ele se achava amigo do Constantine, apesar de não ser, e ele ficou com esse remorso por causa da namorada que morreu. E no fim, daí vem o pessoal, vem dizer assim lá que aquela cidade fantástica lá tá desaparecendo, e daí vem uns amigos do Constantine meio que brigam com ele. Enfim, tudo isso foi causado porque, na verdade, tem uma coisa ali por trás
desse espírito aí que fica aparecendo para esse cara, né, para essa provável namorada dele. E, enfim, o Constantine perde todos os seus amigos, perde a sua família, briga com a sua família, briga com todo mundo aí, fica desamparado, e daí ele tem que dar um jeito aí de se livrar e se salvar. Aqui já tá quase nos spoilers aí, tava passando. Enfim, cara, eu acho assim, ó, vocês viram que essa arte aqui, ela é meio tosqueira, né? Não é uma coisa muito bonita de se ver. E eu achei assim, tem um final para as histórias aqui que o Paul Jenkins criou aqui, as histórias que ele levantou, mas assim, eu achei ele bem fraquinho, assim como todo o run do Paul Jenkins, tá? Então esse aqui é o volume 7. O Constantine, eu acho que tinha meio que um padrão de fazer 7 volumes, né, de cada, porque tinha, acho que foi por aí que teve do Jamie Delano, foi mais ou menos por aí também que teve do Ennis, né, do Garth Ennis, e do Paul Jenkins também. Então o do Paul Jenkins, assim, ele é bem mais fraco do que os outros, tá? Então ele é passável esse volume assim, e todo o run do Paul Jenkins, eu acho que ele é bem qualquer coisa, fica bem abaixo dos antecessores desse autor. Indo agora para Batman, A Luva Negra, é o segundo volume do Grant Morrison. Esse aqui já tem a arte do J.H. Williams III, que é um baita desenhista, adoro ele. Nesse arco aqui, que é o segundo então da passagem do Morrison no Batman, ele introduz aquilo que depois foi utilizado em Corporação Batman. Eu gosto da Corporação Batman, não é assim algo sério, é meio zoado, né? E aqui começa a explicar aquilo que depois viria a ser a Corporação Batman, então isso que vem antes, né? Aqui, o que vai ser a principal coisa aqui, né? O principal mote dessa história é mesmo o Batman reunindo os seus parceiros, seus amiguinhos lá da Era de Prata. Aqui nós temos o Clube Internacional dos Heróis, tá? Esse grupinho aqui, esses heróis aqui, eles aparecem lá na Corporação Batman e aqui vai explicar meio que a origem deles. E eles se reúnem então numa ilha aí e vão conversar, enfim, falar sobre seus inimigos. E o Batman aparece lá também, né? O Batman parece que é o único herói mais sério, assim, os outros eles querem meio que ser o Batman. E, cara, é meio bizarro, porque vai acontecendo uns crimes ali e eles têm que descobrir quem que é o assassino, quem que tá por trás disso. E daí é esse cara ali da Luva Negra. Só que assim, não fica muito claro e parece que não termina a história aqui, né? Eu achei assim que foi meio que plantada uma semente que viria a ser explorada depois. Então, cara, é basicamente isso, tá? Aparece um vilão ali na ilha, mata alguns heróis, e daí vai meio que se identificar ele, enfim. Cara, vai acontecer ali essa treta e não fica assim, parece que não tem um final. Até tem, assim, eles pegam os caras ali e tal, mas parece que fica alguma coisa pra trás, né? E termina, simplesmente assim... Não tem um final, eu diria, tá? O final ele é meio aberto assim, porque aparentemente eles não pegam o cara, mas enfim, daí volta para uma outra história, né? Aqui já é com outro desenhista, inclusive. E daí já tá de volta a Gotham, já tá mostrando outras coisas, já que não tem ligação com a de antes. Só que assim, tá ainda no arco da Luva Negra e fica meio perdido isso aqui, né? Daí vai explicar, então, a história por trás dos Batmans, que aparece no primeiro volume, aparece um cara vestido de Batman lá, que, enfim, até foi provavelmente quem matou o Coringa, e daí vai mostrar que a polícia de Gotham tinha criado uma força-tarefa com alguns dos principais policiais aí, enfim, com Batmans, né, caras que foram treinados para ser o Batman, só que daí todo mundo surtou foda, né, todo mundo... ficou loucaço e daí foi arquivado esse processo, enfim, essa iniciativa aí da polícia de Gotham. Cara, assim, não tem ligação com o arco da Luva Negra, eu acho, né? Por causa que isso aqui tem a ver com o arco de antes. E, enfim,
Cara, eu achei bem fraquinho, assim, tá? A arte eu gosto. Tá? Até que essa última história eu acho que ela é mais interessante, porque daí tem a Thalia aqui de volta, aparentemente, né? E daí tem essa namorada do Bruce Wayne que meio que descobre que ele é o Batman. Mas enfim, cara, eu realmente esperava mais do Batman Grant Morrison, principalmente porque, enfim, né, saiu tudo encadernado, capa dura, é o Grant Morrison, é o Batman, a Corporação Batman eu tinha gostado, mas esse aqui é passável. Tá? A Luva Negra, assim como o primeiro até um pouquinho melhor, talvez, mas a Luva Negra fica devendo, é um quadrinho passável. E era isso das leituras do mês de hoje. Não se esqueça de deixar aí a sua dica, o que você está acompanhando mensalmente, o que vale a pena ler, que daí, quem sabe, em breve estará aqui nas leituras do mês do Gibizinho. Um forte abraço e tchau!